Se você teve essa sensação de não conseguir reagir numa situação, se você já passou por isso, eu vou contar um pouquinho para você o que pode estar acontecendo por trás disso nesse vídeo. Meu nome é Mônica Conciani, eu sou psicotraumatologista e hoje eu vou falar sobre não reagir, não conseguir reagir. Quando alguém não consegue reagir numa situação em que o natural diante daquela situação seria reagir, em geral está por trás algum trauma. E é bastante comum que a pessoa esteja reagindo não à situação corrente, mas a um trauma que aconteceu lá atrás, a uma situação que pode ter sido muito difícil ou pode ter sido muito assustadora e a pessoa não estava ainda preparada para reagir. Por exemplo, é comum pessoas adultas que, diante dos seus chefes, não conseguem falar, se expressar ou reagir. E às vezes, estou citando o chefe, mas qualquer figura de autoridade, às vezes para aquela pessoa trava, ela se sente mal e não consegue falar e reagir. Ou em situações onde ela é ofendida, agredida de alguma forma, ela fica paralisada e não reage. Isso se dá quando a pessoa passou por um trauma em que aquela situação de alguma forma remete àquele trauma. Por exemplo, eu tratei de um paciente que ele não reagia com o chefe dele. E quando a gente foi investigar o que estava por trás, vieram cenas dele com o pai, em que o pai era bastante crítico. O pai, só com o olhar, fazia com que ele se sentisse muito mal. A gente foi verificando isso no corpo dele, trabalhando essas sensações. Então, é bastante comum, só para pegar as sensações, vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, a sensação às vezes é a pessoa sentir como se os braços perdessem a força, ou uma sensação de tensão, como se ela fosse ser atingida se falasse, Uma sensação às vezes no estômago, às vezes no peito. Muito comum também vir uma sensação na garganta que aperta e a fala não sai, não se expressa. Então essas sensações vão chegando e vão ficando e impedem a pessoa de se expressar, de falar, de reagir adequadamente. Isso da reação, só para também vocês terem algumas cenas, quando a gente diz em não reagir, óbvio que existem situações em que é adequado eu ficar quieto, não ter a reação, e isso é o adequado. E muitas pessoas se confundem, acham que não reagir, por exemplo, pegam pessoas que nunca ficam nervosas, Esse não reagir, elas acreditam que seja mais adequado, mas depende muito da situação. Numa situação em que eu estou sendo atacada, reagir é muito adequado. É uma forma de defesa do meu corpo. Se o meu corpo não está reagindo ao ataque, isso não é bom. O ideal é que ele reaja adequadamente. Da mesma forma, não é bom que reaja excessivamente, Então, a pessoa vem, eu brinco que é o sujeito que alguém fala bom dia, ele responde bom dia por quê? Ele não está reagindo adequadamente à situação. Então, reagir adequadamente é o mais saudável. Reagir de acordo com a situação presente. Então, se alguém está me agredindo, eu preciso me defender, eu preciso reagir. E essa não reação, voltando ao tópico do nosso vídeo, essa não reação ela pode estar atrelada a muitos traumas. Em geral, pessoas que tendem a ter o que a gente chama de congelamento, que é essa não reação, elas tiveram uma sequência de traumas muito grandes ou um trauma que foi extremamente significativo. Normalmente é mais do que um. A maioria dos casos, pessoas tiveram esses traumas já na infância. Porque o que acontece? Quando a gente passa por uma situação difícil, o nosso corpo ele gera uma carga de energia, nosso sistema simpático gera isso.
que é para a gente poder dar conta de passar pela situação, fugindo ou lutando. Esse é o natural, esse é o normal. Quando a situação passa, o natural é que essa carga seja liberada do nosso corpo. Entre em ação nosso sistema parasimpático. Por quê? Porque ou gastei essa energia lutando ou fugindo, ou o meu sistema entendeu que eu já estou em segurança, perigo passou, então ele pode liberar aquela carga. Esse é o fluxo natural. O trauma acontece quando de alguma forma essa energia foi gerada, mas ela não foi liberada do corpo. E o trabalho com trauma consiste, basicamente, em ajudar o corpo a terminar de processar. O método Hurt Healing é um dos métodos onde a gente pode utilizar isso e ajudar o corpo a terminar de processar. E aí, quando a pessoa passa por vários traumas, isso foi acumulando no corpo dela. Então, imagina o seguinte, uma pessoa passou por um trauma ainda quando estava na barriga da mãe, passou por um outro na infância, foi passando por outros sucessivamente, foi retraumatizando várias vezes. E essa quantidade, essa carga de energia, ela vai se acumulando no sistema. Quando essa carga é muito grande, em um determinado momento isso causa muita ansiedade, pode causar muita ansiedade porque a pessoa está num estado de alerta. Quando isso condensa, fica numa carga excessiva, acontece o que a gente chama tecnicamente de congelamento. Quando acontece um congelamento, aí a pessoa começa a ter sintomas como esse, de não reagir a uma situação. Então, e aí um outro detalhe também muitas pessoas quando não reagem, às vezes também se sentem culpadas por não reagir. E aí a gente pode lembrar essas pessoas que isso está muito atrelado como o corpo dela está processando e que é possível mudar isso. Ela pode ajudar o corpo dela a terminar de processar e essa carga diminuir, não ficar mais tão condensada e ela ter energia suficiente para se mobilizar e reagir adequadamente às situações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que seja útil para você. E qualquer dúvida, pode me perguntar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Aliás, se você é terapeuta, coach, psicólogo ou quer se tornar um terapeuta, vem conhecer também o método Hurt Healing, onde você vai poder aprender essa técnica maravilhosa e aplicar nos seus clientes. Um grande beijo.